Podcast Literatura e Outras Viagens. Eu sou Kátia Nascimento e este é o seu canal literário. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou Kátia Nascimento, do podcast Literatura e Outras Viagens, e hoje eu estou aqui, eu e meu amigo Pedro Albuquerque, escritor português, mais uma vez me ajudando nessa empreitada aqui que eu resolvi fazer em Portugal, conversar com escritores portugueses, e nós vamos conversar com Hélder Magalhães, que acho que mora em Guimarães, é isso? Em Vizela. É perto de Guimarães, é 12 quilómetros, mas é Concelho de Vizela. Então, o Hélder Magalhães é de Vizela, não é de Guimarães, só porque eu gosto de Guimarães, por isso que eu falo de Sim, Guimarães. mas fica o desafio também para visitares Para Vizela. conhecer Vizela, tá Vais bom. gostar. Aliás, o Vizela tem passagem de alguns autores por causa das termas, sobretudo no finais do século XIX e inícios do século XX. Inclusive, o Camilo Castelo Branco visitou por muitas vezes as termas de Vizela, esteve lá e tem uma novela, a primeira das novelas do Minho, que a narrativa é quase toda em Vizela e existe uma estátua do Camilo no Jardim em Vizela. Será que foi lá que eu tive? Lá que tem a casa do Camilo Castelo Não, Branco? Não, né? isso é em Seio de Famalicão. Aliás, ele Ah, morava em isso, Seio, exato. que é relativamente perto de Vizela, acho que não chega a 30 quilómetros, Aham. portanto, e daí, como ele tinha a mania das doenças e o médico receitava-lhe as termas para... Sim, sim. Tinha mania das doenças, é bom. Então, estamos aqui com Pedro Albuquerque. Tudo bem, Pedro? Viva, é um gosto estar com vocês os dois, não só porque gosto bastante da vossa obra, mas sobretudo porque gosto de vocês. Fica ainda mais difícil É aquela pessoa recíproco. querida. Obrigado. Só falta uma cervejinha aqui, né? Sim, Só falta. sim. E sobretudo com este calor. É, Estamos no pico do verão. Sim, mas é. fica combinado, fica o desafio. Uma cerveja em Vizela, e depois também em Guimarães, mas Vizela também vale a pena visitar. Conhecer. Tá bom, muito É obrigada. ao pé do Rio. Ao pé do Rio. E eu Exatamente. queria começar por agradecer à Cátia mais uma vez este convite para estar no seu podcast. E antes de nós iniciarmos a conversa, que já iniciámos, mas antes de iniciarmos de uma maneira mais formal, eu queria dar os parabéns ao Hélder pelo primeiro filho e perguntar-lhe se já influenciou a maneira de escrever ou a sua escrita ou nova criação literária. Olá, Pedro. Obrigado por também teres sido responsável por eu estar aqui no podcast da Cátia. É assim, desde que soubemos que o nosso filho já existia na gravidez, não é? Desde o teste da gravidez, que uma das coisas que tanto eu como a Catarina fazemos é um diário, por isso, logo no primeiro dia que soubemos, existe um diário e, de certa forma, isso é uma presença constante também na escrita. E certamente também em termos de literatura infantil surgirá alguma coisa, ainda não tenho assim nada em específico, mas de certeza que não só influenciará, mas estará sempre presente nesse aspecto. Ando aqui com uma palavra para nascer. Vejo a Catarina com o nosso filho, as noites mal dormidas, o suor, a beleza, assim em flor. Deviam ver como o nosso filho sorri. A palavra já nasceu, como que da pedra, por onde uma árvore brota, e canta e dança, mesmo quando exausta, a beleza em flor. Que é a questão de um diário, surgiu também uma rubrica que eu comecei a escrever, inclusive no Facebook, que é o Pai ao Pé Coxinho, que já tem umas 18 ou 19 entradas, que são estas mesmas coisas, lidar no cotidiano com estas novidades todas. Claro que agora o tempo para escrever é mesmo muito, muito pouco, mas sim, é inevitável porque é uma experiência e é de facto algo tão desafiante e uma pessoa renasce todos os dias, aprende, reaprende e, portanto, a própria escrita está em mutação e em transformação com isso. A gente amadurece, né? A gente amadurece de alguma forma. Sim, também, e ao mesmo tempo é como se estivesse todos os dias
a renascer, não é? Hum. Pronto para aprender, então, estamos todos os dias a aprender, a forma de comunicar ainda é toda uma, quase as apalpadelas, não é? Perceber o que é que ele precisa, Sim. é, Helena, é um desafio. tu agora que estás a aprender a criar um filho, que é uma coisa que a Kátia sabe como se fazia ou não, ahm, como é que foi criares a tua língua, a tua linguagem, a tua voz literária? Quando é que começou? Lembras-te quando é que Olha, começaste? é assim, é uma pergunta que de facto todos nós devemos perseguir, não é? Perseguir no sentido, também não sei em qual sentido, não é? Para cada um há um sentido. Para mim, a escrita surgiu em 2007, salvo erro, porque fruto de uma vivência bastante intensa que eu tive aos 17 anos. Há 25 anos eu tive cancro. Na altura, apesar de estudar no 12º ano, eu nem sequer sabia o que era cancro, não sabia nada daquilo. Para um rapaz de 17 anos, aquela experiência de quase morte, não é? E depois também de um renascer, foi bastante intensa e mais tarde eu tive necessidade de escrever sobre aquilo, quase uma espécie de catarse, e é aí que surge a primeira narrativa. É uma narrativa autobiográfica. Depois é quase. Eu costumo às vezes dizer, a escrita vem e quase como um puto que recebe uma bola de futebol e começa a dar uns toques e a brincar. Surge a poesia, surgem assim dois livros de poesia muito de repente, primeiro até com a parte de rima e do qual eu depois me afastei, não porque tenho alguma coisa contra a rima, aliás, ainda continuo muitas vezes a tentar registros a tentar alguma coisa nesses registros, mas assim muito, considero na altura uma poesia muito, não diria infantil porque infantil no sentido lato da palavra não tem nada, mas e depois estive 5 anos, entre 2009 e 2014, sem publicar nada de poesia. Lá está, à procura, a trabalhar esse caminho, a escrever quase todos os dias, mas talvez nesse sentido à procura da minha voz, não é? Da minha voz, sobretudo na poesia. Porque apesar de eu escrever em vários registros, eu creio que a poesia é aquela que é inata e que está presente mesmo nos outros registros. Eu tenho uma memória muito fotográfica e a poesia é isso mesmo. Surge-me um verso, surge-me uma imagem visual e depois isso leva à escrita, não é? Fica ali. Às vezes não tenho hipótese de escrever aquele verso que me vem à cabeça, já me surgiu estar a conduzir e não conseguir parar, nem arriscar a pegar no telemóvel e para restar e vir a repetir, porque aí eu não, se a minha memória é muito visual e fotográfica, depois também a minha capacidade para reter as coisas no sentido das palavras, por exemplo, eu quase não sei dizer nenhum texto que eu tenha escrito, quanto mais de outras pessoas, nunca fui bom Olha que nunca fui bom a decorar ou a fixar frases. Eu adoro ler, aliás, ler é o princípio de tudo, para quem quiser escrever ou não. Mas depois reter assim, eu sei passagens, sei personagens, mas dizer exatamente as coisas como estão escritas não consigo, não tenho essa capacidade. Mas então, às vezes, quando surgia um outro verso que depois eu queria fixar, vinha a repeti-lo até chegar a um momento em que pudesse registá-lo. E eu também ainda escrevo muito à mão, apesar de utilizar também o telemóvel e o portátil e assim, mas ainda mantenho um ou outro caderno, nada organizado, a não ser lá está o tal diário que eu comecei a escrever para o Fausto. O resto não é nada organizado, que também a organização não é muito comigo, mas então, como eu estava a dizer, até 2014 eu não publiquei nada. E depois, em 2014, surge um projeto que é como eu a partir daí me identifico, que é juntar várias técnicas, ou seja, eu gosto muito de técnicas artesanais, desde a encadernação, a fotografia a analógica, a cianotipia e outras coisas, e então quase todas se juntam às vezes numa voz para serem um projeto. E em 2014
eu fiz um livro completamente escrito à mão e depois acabei por fazer mais de 100 exemplares. Eu fazia mesmo o livro, ou seja, eu encadernava em encadernação de postura portuguesa, como aprendemos eu ainda aprendi isso no ciclo, e depois escrevia à mão, literalmente, cada poema, eram cerca de 55 páginas, portanto, cada livro era basicamente um dia de trabalho. Felizmente foi um projeto que teve uma saída incrível, nunca pensei, e sei que na altura fiz mais de 100 e passado 4, 5 anos, às vezes ainda fazia exemplares quase como tinha saudades, ia fazer um e escrevê-lo, e continuava a divulgar e continuava a vender esses livros. Portanto, e esses projetos sempre com um cunho pessoal e artesanal acabaram por ser um caminho que eu tracei. Desde isso já surgiram mais 2 projetos nesse aspecto. Um próximo, ainda tenho a ideia de que pelo menos o exemplar original seja todo datilografado, ou seja, datilografado à máquina e depois então reproduzido. É um pouco por aí esse Então, a caminho poesia que eu ainda passei é por. o teu carro-chefe. Eu estava pensando nisso, porque tu me mandaste poemas, prosa, tu me mandaste peça de teatro também, né? Mas o que tu Sim, sim. gosta mais ainda é poema? Ou É é assim, natural? eu creio que a minha linguagem natural é a poesia e ela está presente mesmo na prosa ou na prosa infantil, Sim, sim. acaba sempre por nascer da poesia. Depois pode levar outros caminhos, mas aquela linguagem inata é a poesia. Isso é a minha análise, não é? Isso é Sim. sempre passível E também tem de o livro infanto-juvenil que tu escreves, né? Sim, sim. Tenho 2 publicados, quer dizer, tenho mais publicados, embora os últimos tenham sido encomendas da Câmara Municipal de Vizela, que, por motivos que não têm nada a ver comigo, os livros só chegam às escolas, ou seja, não estão de venda ao público. Mas sim, tenho. Também lá está, são sempre desafios, sobretudo o Menino dos Caracóis, que saiu em 2016, em finais de 2016, que foi assim uma aventura de quase um ano. Não a escrita foi assim muito imediata, mas depois também foi uma edição de autor e foi escolher a ilustradora, depois na altura saiu com um lápis da Viarco, que foi feito especificamente para este livro, portanto ir a São João da Madeira, e depois o livro acabou por ser apresentado no Festival Internacional de Ilustração de São João da Madeira. Foi assim uma aventura, já fui a dezenas e dezenas de escolas com este livro e também com outros, que é, em termos de autor, é aquilo que mais gosto de fazer. Gosto de encarar todo tipo de público, mas com as crianças é quando uma pessoa aprende mais, porque elas não têm tantas barreiras e fazem todo tipo de perguntas e observações, e os adultos são muito mais inibidos nesse aspecto. Eu acho que não é Deixa-me fácil só. escrever para criança, não. Eu falo isso para o Pedro, acho que falo, né, Pedro? Sobre isso. Hum. Eu acho mais difícil escrever para criança. Eu acho que tem que ter sei lá, um jeito, uma coisa especial para escrever para criança. Não é qualquer um que escreve para criança, né? Eu não diria, às vezes há o problema é que se tenta infantilizar, eu acho que é ao contrário, porque para mim, eu escrevo como se fosse também para mim, sabendo que é uma literatura infantil-juvenil e depois qualquer adulto pode lê-lo. Já tive esse Sim, feedback, e quando se pensa, é muito exigente para uma criança, e depois eu ouço as observações das crianças e elas conseguiram entendi. chegar até mais longe do que aquilo que eu podia ter visto. E é aí que, enquanto autor, tenho todo o retorno, que é as observações incríveis e que às vezes até dão asa a outras histórias. Eu vou só contar uma assim muito, muito simples. Foi uma vez em Sacavém, perto de Lisboa, com uma turma do primeiro ciclo, e eu tinha lido um parágrafo de um livro, do livro de Meninos Caracóis, em que dizia que o Arte tinha mostrado o cartão amarelo e que depois podia mostrar o cartão vermelho. O livro é um bocado sobre uma analogia entre o futebol e a gramática,
e então depois há uma menina que tem uma observação, o Arte mostrou o cartão verde, e é assim, nós podíamos ridicularizar, porque no futebol não existe o cartão verde, mas eu quis saber o porquê de ela me dizer que o Arte mostrou o cartão verde, e ela disse, o Arte mostrou o cartão, devia mostrar o cartão verde quando um jogador faz uma boa ação. E isto vai muito para lá daquilo do futebol, não é? Que nós em sociedade estamos mais habituados a apontar uma falha do que a valorizar algo bem feito. E eu acho que nós temos muito a aprender com as crianças, porque o que elas dizem, as observações deles, são muito genuínas e conseguem ultrapassar qualquer barreira. Nós, enquanto adultos, já temos muitas barreiras, já estamos muito formatados pelo dia a dia, pelos preconceitos, por tudo o que existe na sociedade. E as crianças conseguem fugir a esse estereótipo. Posso só passar a puxar a cassete atrás um bocadinho e Claro, fazer aqui 2 ou 3 observações e umas perguntas. Uma coisa que eu gostaria de dizer sobre a poesia do Hélder é que é uma poesia extremamente visual. E, portanto, nós falámos há bocado da observação do cotidiano, dia a dia, dos outros, e isso transparece no trabalho artístico do Hélder. E há uma coisa muito interessante que é a poesia, para mim, é o texto mais manual de todos os textos. Isto quer dizer que é o texto mais intrincado e também é o mais delicado e é o mais carente de trabalho. Porque a poesia basta uma palavra fora do sítio, ou um plural no lugar do singular, e o poema falha e quebra e parte e cai. Então parece-me que a poesia é essa manualidade da literatura. E é muito interessante fazer este paralelismo entre a poesia ser talvez a área onde o Hélder se expressa com maior frequência, onde tem mais livros publicados, porque também parece que é um paralelismo com a própria vida, que é uma vida também muito manual, de muita observação, de muita tradição, de muito cuidado com o próximo. Não é aquela vida das 8 às 5 corrida, pelo menos agora que eu conheço o Hélder de agora, não é aquela vida cheia de pressa e cheia de nós próprios, não é? É uma vida mais exterior. E, portanto, a sim. poesia é esse texto que eu falo que é um texto mais manual e também parece que é quase um artesanato da palavra, não é? Deixa-me dizer-te que, sem querer estar aqui a puxar qualquer crédito para mim mesmo, aquilo que tu disseste eu corroboro, não sobre mim, mas sobre mesmo a poesia e o artesanato da palavra. E estavas a falar, e eu estava a lembrar-me disso às vezes de reduzir ao mínimo a quantidade de palavras. Eu nunca me preocupei, mas, mas também nunca gostei muito. Claro que há poemas longos que eu adoro. Aliás, há um livro que eu até já li há alguns anos e ainda tenho, do Hélder Macedo, que agora não me está a lembrar o título, mas que todo o livro é um poema, portanto não tem a ver com o tamanho. Mas o que é certo é que eu acho que, e hoje em dia que se produz tanta coisa, também com as redes sociais e com tantas editoras que existem, isto é só uma observação, é que as pessoas despejam palavras no texto e muitas vezes lá está. E hoje em dia é fácil ir buscar a sites palavras que rimem para depois utilizar. E depois aquilo é como atirarmos, lá está, é como cozinhar, não se atira para dentro de um tacho todo tipo de ingredientes a pensar que depois vai sair dali um prato, não é? As coisas têm que. E eu estava a lembrar-me que mesmo naquele período em que eu não publiquei nada, entre 2009 e 2014, já não tenho a certeza do ano, não sei se foi 2012 ou 2013, a professora Conceição Lima, que tem um programa de poesia na Rádio Vizela, que tu, Pedro, conheces, eu fui um dos primeiros convidados do programa. Na altura nem tinha, assim, nenhum material físico, não é? Tirando os 2 livros de 2009, mas esses, não os rejeitando, não era uma coisa que eu quisesse na altura estar a divulgar, embora eles continuavam disponíveis e ela usou o material desses livros sem nenhum problema. E ela usou expressões sobre a minha poesia que era burilar, usou a imagem do garimpeiro, não é? Que está ali à procura do ouro ou da pedra preciosa. E eu até fiquei assim quase sem jeito com aquela observação. Acho que ela faz um trabalho incrível, com a análise que faz sobre os autores. E de facto, agora estavas a falar e estava-me a lembrar disso.
Eu, quando estou a escrever, não me preocupo com isso, muito sinceramente. Acho que é algo que, lá está, talvez durante aquele período que eu tentei traçar o caminho na escrita e encontrar a minha voz, talvez fosse aí que as coisas surgissem. Agora, há uma coisa que é, e que me faz muita confusão atualmente na escrita. Eu sempre achei um escritor, uma pessoa que precisa de se isolar no mundo. Até pode estar num café cheio, mas precisa de se isolar ali para escrever, se quiser escrever, não é? E hoje em dia faz-me uma certa confusão, e isto não é uma crítica, é só uma observação, quando autores que publicam vários livros por ano e andam em não sei quantos festivais, e a minha pergunta é: quando é que eles têm tempo para escrever? É esta a minha pergunta. Por exemplo, este mês, que tem sido o mês mais agitado para mim em termos de horários, e não tendo produzido muito, mas até nos últimos dias, e eu às vezes há uma coisa que eu gosto, então quando vou, andei de terra em terra e às vezes vou assim meia hora mais cedo e ao café da aldeia ou assim do sítio e sentar-me e quase abstrair-me ou não, porque muitas vezes aquelas conversas que uma pessoa apanha são um mote para textos também, e eu adoro isso. Adoro usar expressões populares e características de sítios, que incluindo o calão, e dali podem nascer histórias. E é esse tipo de isolamento que eu falo, não é? Que às vezes e cada vez mais nos falta, porque temos as redes sociais, temos uma série de distrações que não nos possibilitam ter aquele tempo que eu acho que é fundamental para a escrita. Talvez exista aí também a questão da gente produzir, a gente produz, né? E tem que vender o nosso produto, né? Sim, Então, claro, exatamente. não existe mais aquele escritor que ficava escrevendo e aí vai ser reconhecido 200 anos depois que morreu, né? Então, Sim, claro. preciso Hoje em dia é ver tudo muito disso, mais né? imediato. Tu falas uma coisa aqui que eu acho que é parecido com o que tu estás dizendo. Os melhores sítios para a literatura são os cafés, não uns quaisquer. É preciso encontrá-los, às vezes como agulhas num palheiro. Quando calha de darmos com é um manancial. Cabem ali todas as personagens, as histórias atropelam-se à procura de chegar a qualquer lado. Na maioria das vezes, resvalam, como fios de baba a escorrer pelos cantos da boca. Lá Achei. está, era o que eu estava a dizer. É, É mesmo isto. Às vezes encontramos, sem procurarmos, entramos num sim. sítio e está ali, Eu estão acho que ali isso também todas as personagens do mundo. é muito da cultura de vocês, essa coisa de ir para o café e escrever, né? Não Lá na sei, universidade que eu estudo, uma professora disse isso para mim, para nós na aula. Vocês têm que ler num café, vocês têm que escrever num café. Eu não consigo ter essa noção assim. eu acho que até é um exercício que eu gostava de fazer mais. É mesmo, aliás, propus-me agora nestes dias, em alguns dias foi possível, mas é um exercício que eu acho que gostaria de me propor mais. Obviamente, estar a dizer que vou fazer quilómetros de propósito para depois me enfiar num café, se algum dia tiver alguém que me financie, não é, para escrever um livro nesse aspecto, com todo o gosto, não é? Há tempos, eu tinha um espaço em Guimarães onde também vendia livros. Sobretudo tinha pequenas editoras ou pequenos projetos lá representados, porque para as grandes editoras já existem outras livrarias e não fazia qualquer sentido. E há uma pequena editora de Alcaíns, que é a responsável é a Elsa Ligeiro, tem a Alma Azul. Eu creio que andava a ler Os Pescadores, ou tinha lido Os Pescadores do Rolo Vendão, que eu recomendo, que lá está, que é uma viagem de norte a sul, incluindo as ilhas, por o tipo de pescadores que existe, e ela uma vez disse-me que eu devia reescrever ou fazer algo sobre os pescadores, não é? Indo também uma espécie de residência literária, mas só que em vez de ser num sítio, fazendo esse percurso também e reescrever aquilo. E eu, ok, sim senhor, isto é tudo muito bonito, mas é preciso, seria preciso um grande financiamento para isto. É. Mas de facto, os escritores portugueses, alguns, e não só portugueses, mas escrever em cafés, então há aquele lado idílico de Paris, e mesmo os americanos, não é? Que se querem muito mais do que os portugueses nesse aspecto.
este facto de viajar para escrever ou de escrever em viagem é sempre muito sedutor, porque encontramos sempre várias pessoas que nos interpelam e a literatura é isso, é interpelar-nos. A escrita é algo que nos interpela e que nos vai deixar ali curiosos para ir Tem mais muito a fundo. assunto, né? É sempre muito Sim, assunto quando a gente viaja, né? eu, por exemplo, este desafio agora, que ainda tenho poucas entradas, não é? Tenho alguns textos, inclusive partilhei ontem, acho eu, um pequeno excerto no Facebook, que foi que ainda vivia em Lisboa com a Catarina e fomos à Cenove, que é uma livraria que começou em Guimarães e depois mudou para Lisboa, que eu recomendo, e fui à apresentação de um livro. Eu não vou colocar nomes, podia, que não há qualquer problema, mas foi talvez das apresentações mais delirantes a que eu já assisti, no bom sentido, e que o autor que estava presente é quase como se fosse a personagem. Eu quase não sei nada dele, mas só o que eu ouvi dele dá-me. Eu, na altura, até registrei qualquer coisa, porque eu disse: eu um dia vou tentar partir daqui e escrever alguma coisa, não sei o que ainda. Porque ele contou uma coisa que era. Ele viveu em França a maior parte da sua vida, já é assim, já tem assim uma idade, e contou que lá está, ia quase todos os dias a um café e que atravessava um campo, já não sei se era de milho ou qualquer coisa, para chegar a esse café e depois. Só o facto de ele estar a contar isso, eu já adorei aquilo e Já disse: foi imaginando ele na milharal, isto, assim. isto para mim isto para mim já é literatura, Sim. porque lá está, são as próprias personagens a ganhar vida. Eu até hoje não escrevi, tenho uma tentativa de um romance, que não sei se considera romance ou já há muitos anos, mas eu não sei se terei fôlego um dia para escrever um romance, porque não me vejo muito nessa, pelo menos para já, com a questão de criar personagens, porque lá está, é a minha área, em termos de leitura, é a área em que eu mais invisto, que eu sempre mais gostei, é a do romance. Mais ou menos o romance que seja ficcionado ou agora a não ficção, como está muito em voga, mas sempre foi o meu estilo literário preferido enquanto leitor. Não sei se um dia serei capaz de ter esse fôlego para criar personagens e ter um romance. Não sei se me identifico muito, né, em termos de escritor nessa área. Mas, de facto, considero que é sempre fascinante termos, nem que seja só um personagem a quem deixemos caminhar pelas páginas. Tens algum autor favorito? Sei que andavas a ler o John Fosse. Sim, ultimamente o Jan Fosse anda a ler bastante, mas se tivesse que escolher só um autor, que é uma injustiça, que até nos últimos anos não tenho lido assim nada dele, seria o Dostoiévski. É, clássico, não é? Desde- Sim, mais do que um clássico, é mesmo aquela. O Jansen, não é? Sim, há livros que eu. É como a Metamorfose do Kafka, já li, reli, e para mim é extraordinário, não é? Mas como esses há muitos, e há autores que eu ainda não. Que eu sei que quero ler e ainda não calhou de ler, é sempre assim. Falta vida, né? Para tanta coisa que a gente quer ler. Sim, às vezes o próprio momento, por exemplo, lá Sim, está, como o sim. Pedro falou no Ian Fosse, porque ele acompanha-me e no último ano e meio, talvez, ou assim, foi o autor, acho eu, que foi o autor de quem eu mais livros li e que tem sido bastante interessante, até ler em voz alta, tenho o hábito com a Catarina de ler em voz alta e Eu os do gosto também de ler em voz e os alta. do Fosse foram todos lidos em voz alta, e ele, como escreve para teatro e os livros têm muito essa chama, eu acho que ganha outra intensidade lidos dessa maneira, mas depois cada um também consegue descobrir a sua forma de os ler. Mas porque eu acho que atualmente a literatura está a procurar muito o caminho, obviamente os clássicos serão sempre clássicos, mas tenho descoberto alguns autores lá está, na não ficção e que também que são muito bons. Oh, Kátia, se me permite, eu gostaria de falar aqui de um livro que se chama Nunca Estiveste Aqui, que é do Helder e que é da edição Humus. E Claro. portanto, este é um livro que eu gosto bastante.
e que eu recomendo a quem nos ouve. É um livro que tem uma chama esperançosa, apesar da melancolia inerente, e fez-me lembrar, não sei porquê, mas fez-me lembrar o Leonard Cohen, as músicas e as letras e a poesia do Leonard Cohen. E tem umas certas ironias interessantes dentro do próprio livro, dentro da poesia. E é, talvez, a poesia visual do Elder da característica que eu gosto mais. E eu gostaria de ler só aqui 2 apontamentos, 2 poemas, que eu gosto bastante. Um está na página 37 e que diz assim: Guardo o teu postal enviado de Nova York, onde nunca fui. O amor é um sítio a descobrir. Estes pequeninos apontamentos do Elder são muito bonitos. E era como ele falava anteriormente, que às vezes nós não precisamos de excesso, de acumular palavras e acumular ideias. E a literatura é isto, é este desnudar do real e, sobretudo, de lapidar o diamante, não é? E eu ainda queria ler mais um bocadinho. Este livro é daqueles livros que uma pessoa gosta dos poemas todos, então fica difícil escolher. Eu queria ler outro, se calhar para terminar a minha intervenção. Tem um verso, na verdade são 2, que eu gosto bastante. Talvez sejam os versos que eu mais gosto do livro. E os versos são: O teu sorriso atravessando as divisões da casa. E eu queria ler este poema da página 40 que diz assim: A noite entrava pelo envidraçado das janelas, um livro aberto sobre o colo, a melodia dos giradiscos, às vezes submersa pelo som dos carros lá fora. O teu sorriso atravessando as divisões da casa, regava o vaso de orquídeas a um dos cantos da sala e ficava a flutuar sobre a pele, como os círculos que um seixo deixou à superfície da água. Nunca soube como nadar entre o espaço de tua ausência. Portanto, é aquela Muito melancolia que eu lindo. falava, aquela melancolia bonita, própria de um artista, que nós não encontramos em pessoas que não fazem poesia. Encontramos noutros lados, na própria vida, mas não encontramos nas pessoas que tentam escrever, quando tentam escrever. Era uma coisa natural, claro está que dá trabalho, mas é uma coisa natural. E o Helder é esta naturalidade na poesia, e portanto, eu recomendo a toda a gente, tu nunca estiveste aqui, que eu julgo que foi o último livro que publicaste, não é? Sim, em termos de poesia, sim. Espero que em breve saia. Já tenho mais ou menos os poemas, não sei muito bem ainda como. Aliás, se quer dizer, sei, tenho a ideia. Falta-me agora talvez tempo para me dedicar a ele. Talvez depois de setembro, em que tenho que fechar 2 projetos e quero que seja todo datilografado e com Polaroids à mistura, a ver se. E sim, esse para mim, em termos pessoais, será o melhor livro de poesia até agora. Claro que depois isso competirá aos leitores, mas também não ando aqui numa competição para saber qual é o melhor. Estou a dizer, para mim será o mais especial. Mas sim, é essa memória visual e que fica sempre esse rasto na escrita. Parabéns. É muito bonito. Muito Obrigado, bom. Pedro. Muito bom. Olha, já passou 40 minutos já. Isto- A gente ia ficar aqui, né, Pedro, ouvindo o Helder falar. Queria, sim, certamente. Queria saber sobre o teatro. O teatro surgiu em Lisboa, também com a Catarina, que estava com um projeto e eu acompanhei-o, e foi escrito com um grupo, ou seja, eu não escrevi para depois ser encenado. Durante os ensaios com aquele grupo, eu fui escrevendo a peça para aquelas pessoas e foi um desafio incrível. Eu nunca tinha escrito nada do género, mas considero que é mesmo isso, é estar próximo das pessoas, é tentar chegar próximo delas. Além desse projeto que foi mais longo, que foram vários meses, no Palácio Nacional da Ajuda, também tivemos uma viagem ao Alentejo em que acompanhámos algumas pessoas, sobretudo mulheres de um grupo de canto alentejano, em que depois criámos uma peça em que esse grupo estava presente a cantar. E eu, para mim, isso é uma narrativa que implica essa proximidade, esse estar com as pessoas. Claro que também se consegue criar sem esse método, mas fazê-lo dessa forma é fascinante, é bastante sedutor. E foram 2 experiências incríveis e que espero, num futuro próximo, voltar também a ter esse registro. Helder, tu queres ler alguma coisa tua? Eu ia ler um texto, só que também é um pouco nesse aspecto que juntam
algumas coisas que eu gosto de juntar, que lá está, que estão intrínsecas, que não é assim, que eu não digo vou juntar isto a isto. Então vou ler este texto que eu escrevi. A Patti Smith fala sobre o longo inverno de Love, onde se foi aquecendo com a leitura de poemas de Goethe e Schiller. A determinada altura escreve: o mês de maio já ia avançando e as flores estavam em botão. Sobre mim escorre um sorriso. Levanto-me do sofá e caminho ao teu encontro. Estás diante do espelho da casa de banho. Encosto-me a ti e leio o excerto em voz alta. E os nossos rostos são a eterna primavera dessa flor de maio. Lá está a literatura sempre presente, os livros que eu ando a ler também servem muito de, não inspiração para o tipo de escrita, mas muitas vezes estando mesmo presentes, ou seja, eu Sim. denuncio, como aqui estava a ler um livro da Patti Smith, com esta passagem e introduzia neste texto. Muito lindo. A gente tem que terminar. Pois, podíamos estar aqui tempo infinito, mas É. Escuta, onde é que a gente te encontra? Tu podia dizer as tuas redes sociais para as pessoas que sim, querem conhecer o teu trabalho? sobretudo com a escrita e outras coisas é o Facebook. Eu não consigo estar a dividir-me por vários espaços, portanto, E é Helder Guimarães? Helder Guimarães? Magalhães, Magalhães, desculpa. Helder eh, Magalhães. sim, podem seguir lá, que a maior parte das vezes estão lá os textos, Sim. e, e a fotografia e outras coisas que eu faço, e também muitas asneiras Muitas asneiras. que eu vou escrever. E tu, Pedro? Diz aí Bem, as tuas redes. como sempre, sobretudo no Instagram, que é pedroalbuquerque.lit, lit de literatura, pedroalbuquerque.lit, e quem quiser mandar mensagem, eu irei responder, com certeza. Então, muito obrigada, Helder. Muito obrigada Obrigado novamente, eu, Pedro. Kátia e Pedro, e lá está, espero-vos em Vizela para uma cerveja. Tá bom. Obrigado. Um beijo para vocês. Podcast Literatura e Outras Viagens. Eu sou Kátia Nascimento e este é o seu canal literário.